Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Code Experts. Nesse vídeo já tem um bom tempo que eu devia trazer esse conteúdo aqui, começar a trazer esse tipo de conteúdo no canal. Inclusive, são pontos hoje que estão na vida do dev, né? Já fazem parte, veio chegando, né? E agora a gente tem essa mão da IA em várias vertentes, diretamente na prática, na execução e muitas das vezes até tomando um pouco da tua mão como desenvolvedor e levando para que você passe a ser mais um, vamos dizer assim, mais um analista para entender se foi gerado corretamente algo do que você tecnicamente colocar a mão na massa ali diretamente, né? Tem muitas questões atreladas a isso, tá? E eu quero trazer um vídeo depois do que eu penso e o que eu faria se eu fosse iniciante com respeito a IA hoje. Mas, de antemão, eu não quero trazer aqui nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma palavra para te deixar ansioso, nada do tipo. Mas a gente tem que encarar a realidade e entender que inteligência artificial, nesse caminho de ser um assistente das mais variadas vertentes, hoje tomando a frente, né, do nosso trabalho, ela é uma realidade, só que é claro que é importante que você saiba o que está fazendo para que você consiga não somente entender o que foi gerado e conseguir manter aquilo, mas também passar uma instrução mais correta ou ir melhorando as instruções ao longo do tempo, né? Então, hoje a gente está deixando de ser aquele dev que tem a mão no código, não que você nunca vai ter, né? Não que você não tenha mais, mas tecnicamente você está tirando aos poucos aquela questão de ter que ficar codificando para pensar no melhor prompt, nas melhores instruções, no melhor detalhamento do que você quer para que seja gerado em cima. Essa é a nossa realidade hoje, querendo ou não. Tá? Um ponto importante também é, infelizmente, e isso depende do contexto. A parte de IA, a parte dos melhores recursos, a parte do que vai te auxiliar e ter um uso mais produtivo, ela vai acabar passando por um tipo de pagamento aqui e ali. Então não é algo que é grátis tecnicamente, não é algo que vai ser fácil para quem, vamos dizer assim, está começando. Mas você tem muito free tire, você tem muita ferramenta que tem um limite ali para uso free, né, que é o free tire de fato. Existem ferramentas de você construir fluxos que tem interfaces web paga, mas você consegue jogar ali o seu próprio servidor com aquela ferramenta, então entra um pouquinho de necessidade de entender como ambientar. Mas hoje, querendo ou não, esses pontos de inteligência artificial, de codificação assistida, de ter um agente junto ali para você fazendo as coisas, ela é bem legal, ao passo que também ela é bem pesadinha no bolso, a depender do teu momento, tá bom? Mas hoje, tirando um pouco dessas conversas, desses pensamentos, eu quero focar em testar de fato aqui junto com você. Eu já fiz algumas coisinhas, mas não fui muito a fundo. Mas eu quero gerar algo de fato aqui junto com você usando o Laravel Boost, que dentro dessa iniciativa de IA, dentro do framework, ele é uma dos pacotes, das ferramentas que vão te ajudar bastante nessa questão de ter no assistente um contexto melhor para que ele possa gerar coisas com mais qualidade, dado esse conjunto do Laravel Boost, né, que levanta para ti ali um MCP Server com essas instruções para que te guie bem, não necessariamente você, mas que guie o assistente que vai gerar as coisas por um caminho, por estruturas que vão seria mais diretrizes, né? Vão ser diretrizes que buscam de fato os melhores caminhos consolidados ali dentro do ecossistema do framework, tá? Então aqui o próprio nome já dá uma alusão, né? Deu uma acelerada ao seu desenvolvimento com o assistente de IA ou agente de IA junto aqui com você no seu projeto, tá? No escopo Laravel aqui nesse momento, tá bom? E nesse caso o Laravel Boost ele vai prover um contexto e uma estrutura essencial, tá? Para que
a IA que você estiver utilizando, ela consiga gerar códigos em contexto Laravel com uma alta qualidade, tá? E tudo isso especificado pelo MCP Server dentro do Boost, tá bom? E aí, nesse caso, você tem ele disponível para os mais variados agentes, tá? E aí você pode ambientar isso para que seja entendido dentro do PHP Storm, dentro do VS Code, dentro do Cursor, ali junto do Cloud Code também, você pode já fazer essa configuração. E a gente vai perceber que na hora que a gente iniciar um projeto aqui, vai ser bem tranquilo, porque ele já vai vir uma opção para a gente escolher usar o Boost ou não dentro do projeto. E, claro, ele vai já naquele contexto de inicialização do projeto, se eu disser sim, vai ser o nosso caso, ele já configura tudo para a gente, tá? Mas ele é bem tranquilo, porque ao passo que você... Deixa eu só vir aqui abaixo. Ao passo que você instala, por exemplo, você já tem um projeto recém-iniciado, você pode instalar o pacote, está em ambiente dev ali, Composer Require, no Require Dev, e executar um Artisan Boost Install. Ele já vai abrir as configurações para você, tudo bem? E aí, no caso, você vai ter tudo em mãos ali para que você consiga trabalhar corretamente. Ele te dá aqui, uma vez que você faz o Boost Install, você precisa ambientar algumas questões dentro do teu editor de código, da tua IDE, e ele te dá todas as instruções corretamente que você faça isso ali manualmente, tá? A depender da IDE, do editor de código, etc., quando você abrir um projeto que ele identificar que tem uma configuração referente a um MCP ali, hoje ele já te abre algum pop-up para te seguir em frente com as configurações, tá? Mas uma vez que você já tem um projeto que está seguindo esse caminho, é bom que você também siga o passo de configurar aquele MCP no escopo do teu editor de código, tudo bem? Aqui pra gente, vamos fazer o seguinte, eu queria fazer seria o título, eu tenho dúvida em 2 títulos, então provavelmente eu devo fazer algo mais voltado para o Laravel Boost, mas seria o desenvolvimento de uma API em 2025 virada para 2026, né, que seria basicamente fazer a API REST e, nesse caso, gerar com um agente aqui junto para a gente, né, usando o poder e as diretrizes do Laravel Boost. Então, vamos começar fazendo o seguinte, eu vou fazer aqui o Laravel New, eu vou chamar de API, tá? API REST. Na verdade, antes, deixa eu só vir aqui para a parte de projetos. Eu vou jogar aqui na pasta séries de YouTube, apesar que isso aqui não... Tecnicamente, esse vídeo não vai ser uma série, mas pode ser que a gente comece a partir dele uma série de coisas de IA, de notícias, nesse sentido, né, que eu acho que é algo que hoje está muito presente nas nossas vidas como desenvolvedores. Na nossa vida em geral também a gente tem muita... Eu gosto muito de usar, por exemplo, o ChatGPT para classificar coisas, para organizar certos conhecimentos ali também. Isso é bem vivo no meu dia a dia, tá? Tenho feito muito isso. Eu só não tenho incorporado muito a questão de agente junto do meu desenvolvimento. Primeiramente, no momento não tenho, para mim, viabilidade financeira, então eu ficaria muito nos free tiers. E eu, muitas das vezes, acabo querendo colocar muita coisa na mão mesmo, para que eu, como eu mesmo, pessoalmente, tá? Não é nada que é uma regra, eu consiga gravar as coisas que eu estou escrevendo. Então, eu sigo muito nisso. Então, eu posterguei muito, tá? De verdade mesmo. Eu fui muito cabeça dura lá atrás, até com o autocomplete, tá? Com IntelliSense e etc. Hoje eu já uso bastante porque eu sinto que muitas das coisas eu já consigo levar tranquilamente. Mas isso te ajuda muito, uma vez que se você atrelar essa autogeração com a busca de entender aquele contexto gerado, reflete no fim do dia no mesmo detalhe de você conseguir entender aquele ponto, tá? Isso eu falo para você que já tem vivência em desenvolvimento, já tem vivência na linguagem, no framework que você está trabalhando. Então, ao passo que você vê as coisas geradas, as coisas vão ficando bem naturais ainda assim, tá bom? Mas antes, vamos fazer aqui o Laravel New agora, né? API REST, né? Vamos seguir aqui. Nesse momento, eu estou no Laravel Installer 5.23, tá bom? E nele eu percebi que já está vindo essa pergunta se eu quero o Laravel Boost ou não, tá? Aqui eu vou dizer que eu não quero nenhum Starter Kit.
Vou deixar o teste aqui, porque a gente pode colocar no contexto aqui a geração de testes também para essa API. E entra aqui essa pergunta que não tinha até então. Eu não vou saber acertar o exato momento que ela foi adicionada, mas provavelmente assim que o Laravel Boost foi lançado, acho que numa versão posterior o Laravel Scala já recebeu essa nova pergunta aqui. Ele está dizendo se eu quero justamente adicionar o Laravel Boost para ter essa melhoria, esse improvement com o desenvolvimento assistido por IA ali, tá? Eu vou deixar em branco porque o sim já está ali e para esse contexto de vídeo eu quero isso, tá? Então ele vai fazer todo o processo de instalação do projeto, aí eu venho só para o momento em que ele começar a fazer as configurações do Laravel Boost, tá bom? Bom, ele começou a parte aqui da instalação do Laravel Boost, tá bom? Ele vai instalar, já vai executar aquele Boost install, tá? Isso ajuda bastante, né, o nosso trabalho. Depois eu quero trazer um vídeo falando um pouco mais do Laravel MCP, tá? Se você tiver interesse, comenta aí para mim também, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, até em tipo de conteúdo de notícias, novidades, tá? Posso começar a compilar essas coisas aqui no canal também, tá? Então, antes da gente fazer aqui o npm run, né, para executar o install e o run, ó, você vai perceber que o comando boost install, ele pergunta aqui quais são os editores que eu uso para trabalhar com Laravel. Ele identificou que eu tenho PHP Storm, VS Code, Cursor, tá? E aí ele abre aqui as opções, então Cloud Code, Cursor, Open Code, PHP Storm, VS Code. Ele já coloca essas opções. E aí, a priori, ele colocou aqui para mim Cursor e June, tá? O June é do PHP Storm, tudo bem? Aqui no caso, nessa questão do Laravel Boost, ele vai ter algumas guidelines ali para que o agente de IA ali consiga se guiar por ele, fazer um caminho melhor possível dentro daquela geração, tá? Porque ele tem um contexto muito melhor, tá? Inclusive esse contexto é garantido pelo time do próprio framework, então com certeza eles colocaram um caminho, diretrizes que buscam de fato a qualidade no que ele se propõe, tá bom? E aí em questões de guidelines, ele selecionou algumas aqui para a gente, por exemplo, do PEST, do próprio PHP Foundation, né, do Laravel, Laravel Core, Laravel V12, Pint Core e o próprio Boost em si, tudo bem? Então ele conseguiu para a gente, baseado no projeto atual, disponibilizar essas diretivas aqui, ou essas guidelines, tá? E aí, no caso, ele configura aqui, inclusive, até o VS Code também. Só que isso lembrando no escopo do projeto. Então, se eu abrir no VS Code, o VS Code já vai identificar que a gente tem configurações de MCP. Tá? Caso não abra nenhum pop-up para você, você pode vir lá no Laravel, boost.laravel.com, e pegar justamente essa configuração aqui e seguir para deixar tudo funcionando corretamente. Tá? O MCP Server corretamente funcional ali. Tá bom? Nesse caso, deixa eu deixar aqui o IE só para ele finalizar aqui o install e o run build. E para esse contexto, tá, a gente vai usar o próprio cursor, tá bom? Eu vou instalar só o cursor aqui no path do sistema. Eu não quero que ele substitua o meu VS Code aqui, tá? No VS Code você pode, como tem ali a configuração, você pode utilizar o próprio Copilot ali também, tá? Ou escolher algum outro ali também que vai te auxiliar. O Copilot em si, até então, até o momento que eu fiz alguns testes, ele não conseguia fazer a aplicação do que ele propôs para você que seria gerado. Tá? Ele não aplicava aquilo. Então, vou usar o curso para a gente ver de fato a aplicação, a prática, a inclusão do que ele geraria para a gente, para que a gente tenha isso existente de fato no projeto, essas gerações baseadas nas guidelines geradas dentro do projeto. Tá? Então, deixa eu só limpar aqui, eu vou entrar aqui no API REST, deixa eu só copiar aqui o caminho para facilitar ali na inclusão no curso. Então, eu vou aqui, estou com o curso aberto, Open Project, deixa eu colar aqui o caminho até o projeto, tá? Selecionar essa pasta. Ele já verificou aqui, ó, bem no cantinho, não sei se vai dar para você ler, mas ele colocou aqui, New MCP Server detectado, Laravel Boost. Eu vou habilitar aqui para gente.
Existem algumas questões de curso também que eu posso trazer depois para vocês, em questões de uma das possibilidades e configurações, em questões de você estar executando coisas e o curso precisar executar algum comando aqui e ali, vai existir alguns caminhos que você pode indicar se você quer que ele execute sempre te perguntando, que ele sempre execute, isso às vezes pode ser algum problema dependendo do teu projeto. Nesse caso, existe uma forma de você também colocar uma lista de comandos permitidos para que ele sempre se recorde daquele comando, tá? E aí ele não te pergunte mais uma vez que você permitiu. Você consegue dizer quais você não permite a priori, tá? Então tem todo um trabalho que você pode fazer, lembrando que o curso ele não é algo free, mas você tem um free trial, tá? Mas a priori ele não é algo free. Então, vai ter algumas pastinhas aqui, tá? Na raiz do projeto, ó, .curso, .juni, .vs Code, tá? Então, são as configurações justamente das regras, tá? Do próprio Laravel Boost aqui, que o teu agente vai buscar os contextos, tá bom? Para uma melhor execução, tá? Então, vamos começar aqui. Eu vou até fazer esse prompt junto com você. Eu sei que esse vídeo fica um pouco grande, mas à medida que a gente for fazendo as coisas, eu vou tentando dar umas cortadas melhor, tá? Eu vou dar um zoom aqui na janela, e aí eu vou só ocultar esse menu lateral ali. Então eu vou fazer o seguinte, gere uma API REST para exibição do recurso de produto, coloque as informações necessárias e baseadas em uma loja real para este produto, categorize estes produtos realizando uma ligação de categorias podem ter vários produtos e vice-versa, baseado na geração da API solicitada, crie os testes para os endpoints gerados, tá? Então a gente vai gerar uma API REST com um recurso de produto, aí eu quero que ele coloque informações que são baseadas em uma loja real, vamos dizer assim. Vamos ver o que ele vai gerar para a gente. E aí eu vou colocar para categorizar esses produtos, tá? Realizando uma ligação de categorias, realizando a ligação, né? A ligação onde categorias podem ter vários produtos e vice-versa. Então aqui a gente já imagina que é um muitos para muitos. Vamos ver se ele vai gerar assim. E aí, baseado na geração da API solicitada, cria os testes para os endpoints gerados. Lembra que ele também colocou uma guideline ali para o patch, então vamos verificar como ele vai trabalhar nesse sentido. Eu poderia ser muito mais especificista aqui, e aí aquele ponto, quanto melhor você conseguir ser no contexto que você gerar, melhor vai ser o resultado gerado, tá bom? Então, sempre atente a isso. Claro, num primeiro momento você pode fazendo as coisas e verificando o que ele vai fazer, e depois com pequenos prompts e ajustando coisas, ou depois em outros momentos você conseguir ter um prompt muito mais ajustado, baseado no que você foi percebendo, e aí já jogar para gerar tudo de uma vez, tá? Aqui eu quero focar numa API REST, mas você poderia tentar fazer outros, por exemplo, fazer um projeto, gere um quiz com Inertia e etc. E por aí vai, tá? Então o céu é o limite e o seu plano também, tá bom? Então vamos dar um Enter aqui, tá? Ele vai começar a planejar os próximos movimentos. Ele vai buscar informações do que a gente tem no contexto da aplicação atual, tá? Então vou deixar ele executar. E aí ele vai começar a abrir. Deixa eu só tirar um pouco do zoom aqui agora, só para a gente conseguir ver um pouco mais as informações ali. Olha, ele conseguiu ver as informações do projeto, e aí aqui ele está perguntando se ele pode rodar o database esquema. Nesse momento eu vou permitir que ele execute tudo, tá? Então eu vou rodar qualquer coisa.
você tem aquela questão que eu falei para você. Você pode ter uma lista de permissões e aí isso vai ser, vamos dizer assim, mediante o tempo que você está executando coisas nesse projeto, você pode ir criando essa lista, inclusive até adicionando aqui a allow list e o comando do momento, tá? Mas aqui para o momento eu vou deixar ele rodar tudo só pelo contexto de aula, tá? Então deixa eu clicar em rodar aqui e aí os próximos ele já não pergunta, ele só vai executando. Tá? A priori está fazendo as primeiras verificações para ele começar a fazer os passos de criação, geração e etc. Tá bom? Isso aqui é bem interessante. Aí, à medida que ele for fazendo, eu acho que eu vou deixar só agilizando aqui, tá? O vídeo mais rápido. Está gerando ali o Product Seeder, né? A gente já viu aí pela agilidade que ele... Talvez eu nem precise agilizar tanto assim, mas ele vem fazendo várias coisas, né? Você percebeu que a priori ele fez uma lista de tarefas e assim por diante. E aí aqui o seu trabalho é basicamente esse. Você vai esperar ele gerar as coisas, claro, mediante esse ponto de rodar tudo só para esse momento de aula, mas, por exemplo, seria interessante que você atestasse cada execução e aí se você vê que é uma execução que tem um contexto seguro, não vai trazer problemas extras, aí você já pode jogar na lista de comandos permitidos, para que seja mais prático as próximas execuções. Você percebe que ele vai fazendo, agora ele está fazendo os testes para a gente. Ele passou em algum momento aqui, a gente percebeu que ele fez de fato a ligação muitos para muitos. Eu dei um contexto bem interessante ali, né, disso, mas eu fiquei até curioso para dizer assim, eu queria só categorizar os produtos, queria saber qual era o caminho que ele ia seguir nesse caso. Era bem provável que ele seguisse o muitos para muitos, né, ou jogar essa categoria direto no produto. Depois eu posso ver isso com calma, tá? Ó, inclusive ele está rodando agora o teste. Ó, falhou ali, 5 passaram, 2 falharam na execução. Ali do categoria já passou todos. Corrigindo os testes que falharam. Então, hoje o nosso trabalho é basicamente esse, né? Tipo, a gente passa de ficar criando código, tentar buscar os melhores caminhos e passa a pensar em melhor contexto de prompt, certo? E, claro, eu tendo a bagagem da programação, eu tendo a bagagem do código, eu vou saber lidar bem com aquela base gerada. Agora, se você pega, por exemplo, e eu já vi muitos casos acontecendo, tá? Ele já concluiu aqui pra gente. Eu já vi muitos casos acontecendo disso. Você gera todo um projeto e você não tem um know-how para manter aquele projeto, já é um grande problema, tá bom? Se você pensa que vai ser tranquilo só gerar e jogar no ar, mas você esquece que vai ter problema, você esquece que pode ter algum bug ali que você poderia ter percebido na geração e pedido para ele corrigir, né, o teu agente, assim por diante, você acaba deixando passar e não tem know-how para isso, então meio que você está tendo um grande problema nessa visão. Tá? Não é somente ficar vendo o que está sendo gerado e ficar, ficar ao léu. Não, você tem que entender o que está acontecendo para que, precisando pôr a mão na massa, você está lá pronto para isso. Tá? Então, ele fez aqui ó, as 7 to-dos que ele tinha marcado lá no início para fazer. Ele já concluiu depois que ele fez as verificações do projeto. Então, ele alterou aqui para a gente o app.php, a gente tem a adição da API.php, a gente teve as migrations adicionadas, os models, ele fez as factories, as seeds, fez os resources para os retornos dos endpoints, criou os controllers e rodou os testes por fim, tá bom? Ó, inclusive se eu fizer assim, tá meio óbvio isso, mas no que você se baseou
para realizar as operações. Baseei minhas seguintes fontes e práticas, né? Laravel Boost, aí tem tudo que ele conseguiu ver de diretriz, ele mostra aqui para você, tá bom? Então, aí no fim ele mostra o que ele realizou, né? A gente pode, inclusive, fazer as reviews aqui, tá bom? Então, isso é bem prático. E aí aqui você diz o que você quer, o que você não quer. Você pode adicionar mais contexto ali, né? Tal arquivo tem algo que poderia ser melhorado e assim por diante. Tá? Então tem bastante coisa aqui interessante. Inclusive aqui, voltando, ele usou o Foreign IG mesmo, tá? Então, por baixo dos panos é chamado como a gente fazia antes, né? References, etc. Mas hoje em dia se usa mais esse caminho, né? Então ele já conseguiu se basear nas diretrizes do Boost para fazer essa geração, tá bom? Então, ó, dando uma olhadinha aqui, tá? Categoria ele colocou Slug Description Name. Ele colocou até SKU para o produto aqui, status, image URL. Eu queria ver se ele colocou, vamos ver os controllers aqui. Aqui abaixo, acho que os controles ficaram depois dos seeders, né? Mas é bem interessante, tá? Ver isso acontecendo. Ó, Product Carry With, Categories, aqui já é o Product Controller. A gente já conseguiria filtrar por categoria, status, a gente consegue buscar. Aqui teve um pequeno probleminha, deixa eu só entender aqui. Ó, o Destroy, ele não preencheu, né? Vamos ver pelos testes aqui. Ó, eu vou manter todos, tá? Deixa eu só fechar aqui. A gente... Vamos rodar aqui, né, pelo próprio... Ó, está aqui pra gente, ele já traz com as categorias, né? Mas aqui tem um ponto interessante, porque, por exemplo, eu coloquei... Deixa eu só fechar esse aqui. Eu coloquei o nosso prompt, ó. Aí aqui entra esse ponto importante. A gente olhou aqui, ó, deixa eu só abrir aqui também para deixar Product Controller. Ele, ó, fez o show e ele fez para a gente o index, tá? Eu só coloquei o quê? Gera uma PayRest para a exibição do recurso de produto, certo? Aqui faltou alguns contextos, então é nesses pontos que é importante você ver no primeiro momento você pode até acabar caindo no que eu acabei caindo aqui. Eu supus que o API REST ele já traria todo o contexto do recurso de manipulação, tá? Então, por exemplo, a gente poderia só ajustar aqui. Ao invés dele modificar tudo, a gente pode colocar assim, adicione as operações de criação, remoção e atualização para o recurso de produtos, cobrindo contexto. Vamos verificar se eu consigo executar isso aqui. Tá? Ó, então ele começou, ó, fez o Store Product Request, o Update Product Request. Tá? Eu vou cortar esse ponto só para ela não ficar muito grande, tá bom? E a gente só depois avalia o que ele vai gerar.
Bom, então ele já gerou pra gente, eu deixei bem agilizado aí o vídeo, tá? Então, ele colocou pra gente aqui, ó, a rota post, a rota put, delete, o código aqui tá adicionado, a gente pode manter ou se a gente não quiser desfazer as coisas, tá? E aí, bem interessante. Aí no caso, partiria para você o quê? Você vir aqui, claro, validar o código, ver se está tudo ok, olhar os testes, executar os testes ali também, tá bom? Isso aqui é muito subjetivo, é muito da sua experiência, então acho que não faz sentido eu ficar mostrando isso aqui no vídeo, mas a gente tem a priori os endpoints aqui iniciais funcionando, tá? E aí, por exemplo, se eu quiser o produto 5, a gente tem também o single, né, do endpoint single aqui para o produto, seria o show, né? Tá? Ele sempre carrega junto ali as categorias, tá? Ele gerou também, né, como eu comentei, os resources, então a gente tem aqui os resources e categorias está condicional, então se eu tiver a ligação carregada, ele já exibe a categoria nesse resource, tá? Aquelas questões que a gente já conhece também. Então é bem interessante, é um ponto que é bem prático, ajuda bastante, poupa muito tempo. Então, se no teu dia a dia você conseguir manter algo que valendo o teu free tire, com certeza vai te ajudar bastante, tá? É sempre bom frisar, sempre bom comentar que é bom que você tenha o know-how do que está sendo feito, do que está sendo gerado. Fazer um prompt aqui e ali, de repente você pode consultar alguém mais técnico para te entregar um prompt, mas aí vai te faltar em algum momento um know-how técnico na geração, tá? Ou seja, no que foi gerado. A API aqui ela tem um escopo muito específico para dev, mas se você normalmente for fazer um produto mais robusto, que tenha de fato as interações do painel e etc., e você não tem o know-how futuramente de manipular as coisas ali sem precisar, é bem provável que isso torne uma dor de cabeça muito grande para você. E querendo ou não, eu vejo assim, não é que isso vai limar o dev. Acaba que vai ter, para a gente dev, o básico de fato não é mais o necessário, no sentido de você só saber o básico das coisas, é bom que você passe do básico, do saber usar a ferramenta para a visão de arquitetar as coisas. Isso vai ser muito mais necessário. E aí, claro que expertises, know-how do que foi gerado ainda vai ser requisitado também, então é bom que você tenha, tá? Mas é que não deixa de ser algo que vai te ajudar bastante, vai ser bem útil para você, use como um agregador e não como muleta, tá? E aí esse é o Laravel Boost, tá? Eu vou manter todas aqui, tá? Todas as alterações, e aí a gente conclui aqui o nosso vídeo sobre Laravel Boost. Temos uma API aqui gerada completa por um agente baseado nas diretivas disponíveis pelo Laravel Boost, tá bom? E aí ele é bem prático, bem ágil e com certeza vai ser um excelente agregador na tua jornada com Laravel. E junto do teu know-how vai te trazer muito mais produtividade, como a gente acabou de ver aqui, tá? A gente teve todos os... Só pegar aqui, ó, por exemplo, Product Controller. Acho que ele nomeou assim, teste. Vou chamar assim, teste. Aí chamou só de Product Test, tá? Então a gente tem todos os testes gerados aqui. Então a gente viu que a gente tinha diretrizes para o teste, então tudo gerado aqui para a gente. E aí eu vou deixar abaixo o link do GitHub desse código, se você quiser usar, use à vontade, né? Até para estudos, para ver o que ele gerou também. Se você está tendo o primeiro passo com a API REST, eu não falei tecnicamente da API REST, gerei aqui, mas pode ser um código para te ajudar a ter uma visualização. Apesar que muita coisa ele gerou aqui que vai estar abstraído, né, do pensamento que você poderia ver e ter uma visão REST. Mas é um código que vai te ajudar a ter uma visão, querendo ou não, tá? Eu falo no sentido de quê? O que eu quero dizer? Ao invés de eu ter exposto as rotas ali, post, get, put, e a relação dos verbos e os recursos
via os endpoints vão estar abstraídos no API Resource, tá bom? É nesse sentido que eu falei, que ele acabou gerando isso, né? Tá em api.php, tá? Mas é uma fonte bem interessante de estudos, né? Esse código gerado aqui pra gente, tá bom? Então é isso, um vídeo aí um pouco longo, mas espero que tenha te dado uma boa base do que é o Laravel Boost, como ele pode te ajudar no dia a dia. E claro, fica à vontade para comentar aí o que você achou desse projeto Laravel. Não é uma novidade nesse momento, já foi novidade, já passou alguns meses, mas eu sei que para muitos seja novidade de fato. Então, comenta o que você achou, se de fato vai te ajudar, querendo ou não, no dia a dia. De repente, com os free já te dá uma boa ajuda, tá? E se você já está usando, comente abaixo aí como isso está te ajudando no teu desenvolvimento também. E claro, se eu falei alguma coisinha errada aqui ali, fica à vontade para comentar abaixo. E querendo ver mais coisas nessa visão de IA, de novidades, comente aí também que eu tento trazer mais informações nesse caminho aqui, uma vez que hoje em dia isso está sendo uma realidade no nosso desenvolvimento, tá bom? Então é isso, lembrando que eu acabei esquecendo de falar no começo, mas a Code Expert está com o Black November ativo, 40% de desconto na nossa assinatura anual e também no plano vitalício. No vitalício você paga uma vez ali e vai ter acesso de forma vitalícia a todo o material que eu lançar no catálogo, tá bom? E aí, aproveite esse momento para se tornar aluno e vir estudar com a gente aqui na Code Expert, se tornar um web dev expert profissional e assim galgar muito mais oportunidades no mercado de trabalho. No mais é isso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like aí no vídeo e deixar seus comentários também, tá? Se você não tiver nada para comentar, comente só Laravel Boost, isso já ajuda demais o engajamento do vídeo. Mais uma vez, muito obrigado, muito sucesso e até a próxima, até mais.